perto da cruz. O que você faria se você estivesse bem perto da cruz de Cristo? Se pudéssemos participar daquele momento há cerca de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo foi crucificado, o caminho da via dolorosa, o chegar no Gólgota, o cravar os cravos nas suas mãos e nos seus pés, o erguer do nosso Senhor naquela cruz, o que você faria? E o que queremos nessa noite é passar um pouco pelas perspectivas de cada um que estavam ali, naquele momento, para nos despertar, para nos inspirar, para nos fazer conhecer e talvez fazer escolher como vai a sua vida. Nos inspiramos no texto de Lucas, mas é claro, usando todos os evangelhos, para tentar ver esses que estiveram bem perto da cruz. Começamos com o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, verso 26. E aqui começa a nossa jornada. Lucas 23, verso 26. E como o conduzissem, constrangeram um sireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levassem após Jesus. Agora começa a nossa jornada aqui. E eu preciso que vocês compreendam, meus irmãos, que Jesus Cristo, após ter sido injustamente condenado, ele ter sido torturado, condenado à morte, abandonado pelos seus, Jesus Cristo agora caminhava rumo ao Gólgota, como era praxe naquele tempo. O condenado sairia da fortaleza romana carregando então a trave da cruz, cerca de 60 quilos. Jesus Cristo, já abatido com tudo que havia passado, então ele cai em determinado momento da sua jornada. E então os soldados olham ao redor e escolhem uma pessoa. Encontram um tal de Simão, que estava só passando por ali, e o trazem. E colocam a cruz de Cristo nas suas costas. Para mim, esse é um dos momentos ímpares na vida de qualquer cristão, a honra que Simão teve. Ele ainda não conhecia Jesus, ele ainda não havia ouvido as mensagens do Senhor, provavelmente estava na região de Jerusalém por conta das festividades, estava longe, mas meus irmãos, naquela hora, ele segurou a cruz de Cristo, e por alguns metros, ele andaria com ela, e quando devolveu a cruz para o nosso Senhor, Simão não foi o mesmo, porque não tem como ser. Ele experimentou o que Jesus passou, ele carregou o peso da cruz também, ele andou lado a lado com Jesus naqueles últimos metros, e por isso Simão, o sireneu, teve a surpresa de ser chamado, mas teve a gratidão de ter servido, e os seus filhos haveriam de ser líderes da igreja, e Simão nunca mais esqueceria o peso da cruz de Jesus. Mas Jesus foi levado para o Gólgota através de soldados romanos. Isso mesmo, eles eram impiedosos e provavelmente os que tinham acompanhado Jesus já haviam crucificado muitas pessoas, até centenas, alguns dizem. Eles eram homens duros, de coração duro, endurecido pela vida, pelas batalhas, pelas mortes. Não, eles não eram bons, eles eram cruéis, e o dever precisava ser cumprido, havia sido dado uma ordem, e eles haveriam de cumpri-la. Mas meus irmãos, sabe o que me impressiona nesse momento? É porque independente do que você faça, onde você esteja,
mesmo o tamanho da sua maldade. Eu quero lembrar que esses foram o que cravaram os pregos nas mãos e nos pés de Jesus. Ainda assim, estes e nós também podemos ouvir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus pôde olhar para eles, aqueles homens, que achavam que sabiam o que faziam, e não sabiam. Esses homens precisavam ter um encontro com Jesus, e mais adiante eles ficarão impressionados com tudo o que estava acontecendo. Esses soldados, homens cruéis, estiveram bem perto da cruz do nosso Senhor. Posto no Gólgota, erguido então diante de dois outros, esses dois ladrões. Podemos aqui distinguir claramente o ladrão bom do ladrão mau, por assim dizer. O mau, interessante o que é um coração duro. Ele estava ao lado de Jesus, ele estava crucificado, sofreu o que Jesus estava sofrendo, mas continuou mau. Continuou com o coração duro e caçoou de Jesus. Em todo aquele momento ele podia falar tantas outras coisas. Por que escolheu essas palavras? Por que tomou essa decisão? Este foi condenado. Havia outro do lado. Talvez tenha participado junto com aquele de algumas maldades e roubos. Mas esse que estava do lado de Jesus, crucificado também, olhou para Jesus, defendeu Jesus, pegou um pouco de energia que tinha e defendeu o mestre, e mandou o outro calar a boca. Ele não tem ideia do que está falando. Nós merecemos estar aqui. Arrependido ele estava, mas esse aqui não, e apontava para Jesus. E este ladrão bom, que estava tão perto da cruz, pôde ouvir da boca de Jesus as palavras que todos nós queremos ouvir: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E este ladrão foi salvo. Estava também ali, e que veio junto com os soldados, um centurião. Este era homem de guerra e experimentado. Este também vivia tempos de batalhas e tantas outras coisas. O centurião romano, ele era o líder daquele grupo de soldados. Mas eu quero chamar a atenção que este centurião também era endurecido pelas batalhas, também tinha feito muitas mortes, e sua espada estava sempre manchada de sangue. Ele ouviu o martelo bater nos pregos de Jesus, ele viu o nosso Senhor sangrando. Mas quando o céu se tornou em noite, quando a terra tremeu, quando Jesus disse: está consumado, e toda a natureza manifestou a glória do Senhor ali naquele lugar, e mortos ressuscitando do lado de fora da cidade e entrando, este homem pôde dizer assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus, porque ele viu o que aconteceu. E ele já tinha visto muitas coisas pelo exército romano, mas ele nunca tinha visto a glória do Senhor se manifestar ali. Mas esse centurião só cometeu um erro de tempo verbal. Ele não podia dizer: este era o Filho de Deus, porque ele achava que Jesus tinha morrido. Era para dizer: este é o Filho de Deus, pois ele ressuscitaria ao terceiro dia. Admirado, alguns autores dizem convertido. Não sabemos, na eternidade saberemos,
mas certamente impactado. Estavam lá também João, o apóstolo, acompanhado de Maria e outras mulheres. João foi o único apóstolo que estava perto da cruz. Só ele. Os outros fugiram de medo. Pedro estava na sua crise pessoal. Tomé demorava a crer. Mas João, um dos apóstolos mais novos, o chamado discípulo amado, aquele que haveria de escrever o Evangelho de João, estava lá. Nesta cena pintada deles é o que aparece exatamente ajoelhado diante da cruz. João, ele ouviu do Senhor para que ele cuidasse da mãe de Jesus. Deu a ele uma responsabilidade e ele o fez com todo amor e carinho. João, o apóstolo, foi aquele que acompanhou Jesus durante o seu ministério, foi aquele que esteve na cruz, foi aquele que se tornaria missionário, foi aquele que encontrou o mundo, foi aquele que foi preso muitas vezes e foi aquele que viu o céu na ilha de Pátimos, quando ele viu o Apocalipse. Esse mesmo João, que quando o anjo veio mostrar o céu, eu creio que ele poderia ter retrucado: e eu também vi a cruz, agora eu posso ver a eternidade com meu Jesus. Estava com João ali então Maria, mãe de Jesus. Maria que esteve do início ao fim. Mais adiante encontraremos Maria ainda no livro de Atos, reunido com seus apóstolos, e depois não ouviremos mais a respeito dela. O próprio reino de Deus se incumbiria, e é claro, de mostrar da importância, claro, e da responsabilidade do respeito a ela, mas para mostrar também que ela era mulher e Jesus Cristo era Senhor de todas as coisas. E assim ela esteve no início e no fim do ministério de Jesus. Os outros irmãos de Jesus, filhos de Maria com José, haveriam de se tornar líderes da igreja. E essa mãe, é claro que sofreu. Nenhuma mãe, em nenhuma condição e em nenhum lugar, gosta ou entende quando um filho morre. Bem, Maria foi assim, mas as suas lágrimas se verteriam em sorriso. E quando Jesus ressuscitou, a alegria, pois ela sabia que ele era Filho de Deus. Havia mais um lá, mas agora depois da morte de Jesus. Seu nome, José de Arimateia. Ele era um daqueles discípulos que andavam eventualmente com Cristo, ouviu as palavras e havia se convertido. José de Arimateia fez algo especial. Foi a Pilatos, mostra o poder econômico e político que tinha, pediu o corpo de Jesus. Foi José de Arimateia que vai então tomar da cruz o corpo do nosso Senhor, vai prepará-lo, vai comprar uma sepultura que nunca antes foi usada e vai depositar ali o corpo. Creio que José de Arimateia, quando fechou aquela pedra no túmulo, fez algumas simples palavras, uma simples oração, curvou a cabeça e agradeceu a Deus pela vida do nosso Senhor. Ele foi a pessoa certa, no lugar certo, para fazer o que era preciso naquela hora. Mas havia também, meus irmãos, perto da cruz, uma multidão. Quando estava diante de Pilatos, Pilatos interpela a multidão, e a multidão grita a uma só voz: crucifica-o, ele tem que morrer.
Enquanto Jesus está andando com a cruz, eles vão condená-lo. Enquanto está sendo erguido no Gólgota, a multidão vai apedrejá-lo. E então, meus irmãos, essa multidão, e por essa multidão, Jesus também morreu. Cuidado com as multidões, cuidado como somos levados como rebanho, e aquela multidão foi assim. Mas depois diz a palavra de Deus, que quando o Evangelho foi anunciado, quando Jesus ressuscitado aparecia a eles, aquela multidão ia mudando um a um, não só o seu estilo de vida, a sua opinião, a sua própria vida, e foram se entregando a Jesus, e eles também puderam ouvir: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tão perto da cruz. E a pergunta é: onde eu estaria? O que eu faria? E hoje aqui, passados estes anos, ainda podemos ouvir do nosso Senhor: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ainda podemos vislumbrar o olhar de Jesus a cada um de nós, de amor e de redenção. E não importa o que você faça, onde esteja, em que lugar, não importa quem você seja, ou qual é o seu nível social, educacional, sim, Jesus Cristo não está preocupado com isso, Ele está preocupado com você, com a sua vida, porque cada vez que nos aproximamos mais da mensagem da cruz, eu posso dizer de todo o meu coração que Jesus Cristo morreu por você e morreu por mim. Ele entregou a sua vida para que você tivesse vida. Ele ressuscitou no terceiro dia para que você tivesse o céu, para que você não precisasse subir numa cruz. Jesus tomou a sua cruz e te salvou, porque foi lá, naquela cruz, que Ele nos salvou. Vamos ficar de pé e vamos cantar.